Fala, nação rubro-negra! Vamos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos reagir aqui um corte ali do programa S News. Lembrando, créditos ali na descrição para Sport TV e GE. Vamos ver o que vai acontecer neste jogaço entre Flamengo e Botafogo. Será o choro? Ou será o cheiro? O cheiro não pode não, hein? De jeito nenhum. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui, esse corte aqui que tá muito top. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos direto ao vídeo. Desenho aqui, vamos aproveitar o gancho, hein? Porque amanhã tem clássico no Maracanã e a nossa equipe pediu para uma ilustradora desenhar momentos marcantes da rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Esse clássico vai ser animado. Eu gosto de contar histórias. E no futebol sempre tem histórias e personagens fascinantes. Meu nome é Bianca Moll, trabalho com animação. E nos últimos anos, os jogos entre Flamengo e Botafogo têm apresentado cenas memoráveis. Flamengo 2-1 no Botafogo, Campeonato Brasileiro de 2023. Bruno Henrique mete um gol e mete depois o chororô, que ficou famoso contra o Botafogo. Bruno Henrique fez o chororô! Tudo começou no Carioca de 2008, né? A equipe do Botafogo, né, tinha chorado durante a coletiva de imprensa, aquele chororô todo, e o Souza Caveirão, para zoar os botafoguenses, mete o famoso chororô. A comemoração aí, ó, chorando o Souza. Eu tive que pensar bem como fazer de um jeito que não fosse muito ofensivo, mas eu acho que ficou legal com aquelas gotinhas saindo, né? Foi no campeonato do ano passado, né, de 2024, foi 2-0 o Botafogo, o Pantera Negra. Luiz Henrique, o Pantera! Aí ele pisou firme e disse, não, deixa a 7 comigo que aqui eu vou mandar e aqui é meu e acabou. Eu gostei bastante de fazer você ver o super-herói ali, muito bem representado. O Barbosa perde o dente no Campeonato Carioca desse ano, 1-0. Ele se envolve ali numa polêmica com os jogadores do Flamengo, acaba levando a pior. Perder um dente numa briga, né, e perdendo o jogo não é para qualquer um. É o dente saltando com um estouro ali atrás. Eu também quis pegar um pouquinho de história em quadrinhos ali, para dar uma graça. Cheirinho, clássico, né? Matheus Martins, ele vem pra galera, ele vai agitar! Foi nesse mesmo ano, de 2024, segundo turno, foi o Botafogo 4, o outro time foi 1, né? Ficou no cheirinho. Então, se eles querem zombar a gente pelo choro, a gente zomba eles pelo cheiro. Quando eu fui buscar mais imagens de referência, eu vi vários pôsteres com narizes enormes e com as cores do Flamengo e eu achei aquilo muito divertido. Esse Flamengo e Botafogo tem tudo para ser animado? Tem tudo para ser uma grande história. Momentos marcantes. Agora, você quer ver os torcedores de Flamengo e Botafogo irritados, é tocar nesses dois assuntos aí mesmo, né? É do choro e do cheiro. Aí e não tem torcedor de Flamengo e Botafogo que fiquem bem com essa situação. Independente disso, a promessa de um grande jogo, né, que nós teremos, porque o Botafogo, apesar de ser um visitante que não está dando tanto trabalho assim para quem visita, né? O Botafogo só fez gol como visitante nesses últimos jogos diante do Carabobo. Mas o Botafogo está conseguindo se recuperar e o desempenho em clássicos é muito bom. E contra o Flamengo, os 3 últimos jogos que fez como visitante pelo Brasileiro, venceu no Maracanã. Já o Flamengo conseguiu, né, no jogo contra a LDU, conseguiu voltar aos prumos aí, está com expectativa de trazer novamente os bons momentos do time do Felipe Luiz para a torcida. Esse é dos mais imprevisíveis que nós temos nos últimos tempos aí, Gonza? Acho que sim, porque, como eu até falei no meu primeiro comentário, tanto o Flamengo quanto o Botafogo chegam num momento em que eles podem, né, se dedicar a atenção para o Campeonato Brasileiro. Os dois vêm de vitórias importantes na Libertadores, que meio recolocam as duas equipes ali no trilho da classificação, né? O Flamengo, principalmente, que pega um adversário mais frágil, pega o Tátira, dependendo apenas de uma vitória. A próxima rodada é da Copa do Brasil, em que o Flamengo
conseguiu uma vitória fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, joga a volta no Rio de Janeiro. O Botafogo joga fora contra o Capital, mas já fez 4-0 no jogo de ida, então tá tudo muito bem administrado. E aí, o Flamengo, evidentemente, embora não vá ter o Gerson, que é um jogador importantíssimo, né, por conta de suspensão, mas tem um elenco capaz de ali compensar ou minimizar essa perda. E o Botafogo, aos poucos, né, ainda não dá pra gente apostar 100% que entrou no ritmo e voltou a ser o Botafogo brilhante dos tempos do Arthur Jorge do ano passado, mas aparentemente está começando a encontrar o seu jogo, teve uma vitória consistente contra o Internacional, teve uma capacidade de reação impressionante no jogo da última quarta-feira, especialmente com uma atuação ali de gala do Arthur. Então, o jogo tem elementos, são ingredientes para que a gente tenha um clássico à altura desse confronto, né? Flamengo-Botafogo, Botafogo-Flamengo, né? A gente viu aí a história desse jogo, né? Quantas coisas já foram vividas, e eu não me atrevo a apontar favorito de jeito nenhum. Principalmente porque as soluções que um tem, o outro é capaz de anular, os estilos são muito diferentes. O time do Botafogo voltou a fazer aquele jogo legal de espaço, né, de ocupação de contra-ataque, com capacidade de usar defesas adiantadas. O Paiva, com os dois atacantes por dentro também, achou soluções. O companheiro do Igor Jesus vai variar, pode ser o Juan, você pode puxar Jefinho, você pode puxar outros jogadores. Você tem possibilidade de montar várias duplas, mas ao mesmo tempo você tem um jeito de jogar, né? O Cuiabano como um jogador de segunda linha para encostar mais adiante. Por outro lado, o Flamengo, que é o time do toque de bola, que é o time do controle, está no divã nesse momento, querendo saber se Arrascaeta e Pedro conseguem casar dentro de um único 11, se você mantém intensidade quando tem os dois dentro de campo ou não. O Gerson sai da direita para dar espaço para Luiz Araújo. Será que essa é a ideia realmente daqui para frente? Quando o Gerson voltar, será que ele reencaixa pela direita, por dentro, onde reencaixa? A ausência do Pulgar também, tirando aquela primeira bola de qualidade do Flamengo, que impacto isso tem na construção de jogo? Intensidade é o que resume o trabalho do Flamengo hoje, do Felipe, né? E você vai ser intenso contra o Botafogo, adiantar, correndo o risco de você tomar uma bola profunda, né, nas costas de zagueiro. O cenário do jogo é muito desafiador, é muito legal. É o tipo de jogo que o torcedor tem que ficar ligado até o último segundo, porque tudo pode acontecer. E uma coisa eu me arrisco a dizer, tudo menos um 0-0, porque se você pegar na lembrança assim, são poucos os jogos que Botafogo e Flamengo fazem sem gols. É muito difícil de você achar, porque as duas equipes vão para o jogo querendo o jogo. E com o Felipe Luiz e o Paiva tentando acertar esse Botafogo, acho pouco provável que não tenhamos gols no Maracanã para essa partida de amanhã. Outra coisa, eu acho muito difícil você não ter muitos cartões no jogo. Ah, não, isso esquece. Cara, tem tudo para ser jogo tenso, quem se descontrolar, você perde um jogador, você joga com um a menos, você desequilibra as coisas, vai ser um jogo muito mental. Muito mental. E nós temos aqui algumas possibilidades para a montagem desses elencos, né? Porque você pega hoje, o Botafogo não tem a dupla de zaga dita titular, que foi pelo menos a do ano passado com Bastos e Barbosa, né? Os dois estão fora por lesão. Mas Jair e o David Ricardo têm dado conta nesses últimos jogos aí, tem chamado um pouco mais a responsabilidade. O Jair, inclusive, começando a chamar bastante atenção da torcida do Botafogo. Jogador que foi envolvido numa troca com o Tiquinho lá com o Santos, mais um valor, né, que o Botafogo pagou, vai começando a mostrar a que veio. E o Flamengo tem uma questão importantíssima. Vai de Pedro ou não vai de Pedro? Fosse você, o Felipe Luiz, iria de Pedro para esse jogo? Se você for de Pedro, você vai de Arrascaeta. O Felipe Luiz falou isso na coletiva da Libertadores, né? Eu perco pressão se eu tiver os dois dentro de campo. Com os dois dentro de campo, você mantém qualidade, mas você perde pressão? Será que é essa a ideia? Ou você vai para a pressão, tira um dos dois? Tira quem? Vai administrar a presença do Pedro dentro de campo, colocando o Pedro um pouco mais à frente? Mas em que situação de jogo? É desafiador. Eu iria com os dois sempre, mas reconheço que o momento físico do Pedro ainda não é para largada. É provável que o Pedro entre no decorrer do jogo. Ainda carece de um pouquinho de ritmo, exatamente. Não só de ritmo, mas de questão física também. Que é importante lembrar que o Pedro fez uma cirurgia no joelho, né? Ele rompeu
o ligamento anterior cruzado, a famosa cirurgia de LCA. Então ele ficou afastado quase um ano. A mesma cirurgia que fez o Neymar e tal, só que o Neymar teve uma questão física, uma lesão na coxa, e é o que o Flamengo tenta impedir com essa volta do Pedro, né? Não perdê-lo, ainda mais pensando na Copa do Mundo de Clubes. Você, Gonza, Pedro e Arrasca, só Pedro, só Arrasca? Os dois 100% fisicamente, os dois. Não dá para. Aí cabe ao treinador encontrar a melhor maneira de encaixar, né? Não dá para imaginar você abrir mão de dois jogadores desse quilate. Agora, no caso do Pedro, é preciso você pedir ajuda aos universitários da fisiologia, né? Saber em que condições ele está, porque, de fato, o Flamengo, independentemente da competição, ele tem uma proposta de jogo principalmente utilizada ali nos primeiros 20 minutos, enquanto o time tem perna para isso, é de sufoco, é de pressão, é intensidade, é recuperação de bola e de empurrar o adversário, seja ele quem for, para dentro do seu próprio campo, e para isso você precisa estar com caixa, estar com perna, né? E a grande dúvida é se o Pedro já tem condição de fazer isso. Então, acho que se o Pedro não estiver ainda 100%, o Flamengo ele investiu e montou um elenco exatamente para essas situações, para ter alternativas, para não sofrer demais quando um jogador não está bem, tendo a achar que de quarta-feira, quinta-feira, aliás, o Felipe foi bem claro, que o Pedro ainda não está em condições. Não sei se em 3 dias essas condições vão aparecer. Então, tendo a achar que ele ainda não teria o melhor nível para começar esse jogo. Mas inclusive o Arrascaeta foi muito, vou dizer, criticado, né? Mas ficou aquém nesse jogo contra a LDU na quinta-feira. E pelo que eu ouvi, né, de quem entende de fato da parte tática, e que são vocês, né, comentaristas, muito provável porque ele ficou sentindo falta desse homem de referência na frente, já que o Flamengo teve que fazer algumas mudanças, jogou com o Bruno Henrique sendo esse falso 9. O que muda dentro de campo ali para um jogador como o Arrascaeta ter a referência, o Pedro, ou ter o Bruno Henrique, que não tem as mesmas características? Mas se ele tiver Luiz Araújo e Michael, ele tem mais 2 jogadores como opção também, com movimentação, e são 2 jogadores que se aproximam bastante dessa posição de 9, né? Porque o Bruno Henrique não é como o Pedro, aquela bola no corpo, né? Aquela bola para proteção e passagem do meia. Não, ele é o jogador da bola no espaço. Então, você não consegue ter aquela passagem característica do Arrascaeta no Pedro para ele tentar ou receber mais à frente ou criar espaço. Mas com esses 2 jogadores de lado, ele ganha opção. Se a ideia é manter pressão, eu acho que esse trio de ataque vai ser mantido. O Pedro espera um pouco e o Arrascaeta que se vire, pô. Ele tem 3 opções na frente para passar. E o Bruno Henrique costuma dar trabalho quando o assunto é clássico também, né? Boa sorte a Botafogo e a Flamengo nesse jogo de amanhã, que tenhamos um grande jogo e principalmente, gente, você que vai pro jogo, ou você que vai ficar ali nos arredores curtindo com a galera, calma, é importante, é o seu time, é o clube que você ama, mas é futebol. Vá com calma, vá com tranquilidade, já tem polêmica esquentando fora de campo, calma. Vá pro jogo para curtir. Lembra que depois você tem uma família em casa te esperando. Torçam, curtam e aproveitem o jogo enquanto jogo, hein? É isso aí, nação. É amanhã este jogão aí. Flamengo e Botafogo. Um clássico muito top ali. E aí, será que amanhã o Bruno Henrique vai desencantar? Vai fazer gol? E ele nos clássicos costuma ter algumas sortes, né? Vamos ver se amanhã, se o Bruno Henrique vai estar ali entre os titulares e vai fazer um gol, ou 2 ou 3, e aí vai, né? Enfim, amanhã é jogaço, Flamengo e Botafogo. Gostei muito ali também do que fizeram ali. E aí, amanhã é dia de cheirinho? Não. Acho que amanhã é mais dia de choro. Amanhã é dia de choro ali pros botafoguenses aí, com todo respeito, mas acredito mais no nosso Mengão. E você, qual a sua opinião? Deixe nos comentários ali abaixo. Lembrando, créditos também ali na descrição para a Sport TV e para o GE. E você, se você é flamenguista de coração, então deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!